Falar do golfinho, na verdade, é falar da minha vida praticamente quase toda como atleta. Eu comecei com 4 anos no colégio estadual e com 5 anos e meio já estava no centro israelita, nadando pelo centro israelita. O golfinho, na realidade, era um grêmio, era uma instituição dentro do centro israelita que a gente tinha. E para fazer parte ser do clube do golfinho, você tinha que passar por provas, tinha índice de participação para você fazer parte do golfinho. Depois de uma briga dentro do centro israelita, porque a gente ocupava a piscina do centro israelita de 6 raias, então era muito difícil, porque tinha sócio, no verão era difícil. E aí o Berek brigou com a mãe do Davi Gedank, e dessa briga surgiu a ideia, né, de comprar um terreno, e assim foi feito. E a gente passou da Mateus Leme, que é o centro israelita, para o Pilarzinho. Foi uma mudança radical na vida de todo mundo, mas foi de extrema necessidade, porque em 10 anos, né, o Clube do Golfinho se tornou um dos maiores potências de natação do Brasil. E isso devido também à grande rivalidade que a gente tinha com o Clube Curitibano, que era a mola propulsora para que essas coisas acontecessem. Eu fui nadador até meus 18 anos no centro israelita, do Clube do Golfinho, perdão. Depois eu fui para os Estados Unidos, fiquei 1 ano. Quando eu voltei, o Borel já era presidente do clube, e aí já tinham construído a piscina de 50, enfim, toda uma história. E aí eu entrei na faculdade de Educação Física e passei, além de nadador, a ser treinador de equipes menores. Na época já era o Reinaldo, o treinador principal, o Orlando era do infantil, eu era assistente do Reinaldo e também professor de equipes da escolinha, que me deu uma base maravilhosa. E enfim, foi uma trajetória. E depois, com a saída do Reinaldo, depois da saída do Orlando, o Reinaldo me efetivou na equipe infantil, e foi muito legal, porque além de eu conhecer os atletas, né, e eu carinhosamente sempre tive o apelido de velho, né, e isso ficou perpetuado, né, durante toda a minha trajetória. Em 87 eu fui para a CEL de Londrina. Foi no ano que o Reinaldo saiu do Golfinho e entrou o Chitão. Eu fiquei 1 ano e meio, quase 2 anos na CEL de Londrina, e eu voltei em 89 para dirigir o clube até 93, quando eu fui para o Rio de Janeiro. Aí eu fiquei mais 20 anos no Rio de Janeiro, e hoje eu estou aqui em Israel. Então, toda a minha trajetória é essa. Nós tivemos um período muito duro. Sempre foi muito duro o Clube do Golfinho, não no início. No início foi uma febre enorme, tinham filas e filas de gente querendo nadar no clube, pessoas que vinham de outro tempo. Mas aquela história, houveram muitas brigas internas. O Carlos, na época anterior a isso, né, o Carlos Fernandes, antes do Reinaldo, era o Carlos Fernandes, o Léo, tinha os dois vindo da Argentina para ser nossos técnicos, e tinha o Richard Pasquale, que era
técnico no Centro Israelita, passou para o Golfinho, depois com a saída do Carlos, enfim, são tantas e tantas histórias aí que você, na verdade, teria que me perguntar, porque eu passei por todas as fases. Eu tive a fase, né, inicial com o próprio Finkel, né, José Finkel no Centro Israelita, o Rato, né, o Beto que deu a entrevista para vocês, o Enio. Então nós somos uma geração, o Caco, enfim, uma geração que não foi muito privilegiada, porque nós tivemos água fria durante muito tempo, então a gente acabava treinando muito pouco. E na realidade nós não tínhamos esse aspecto de ser um super nadador, mas as coisas foram acontecendo nas nossas vidas. Quase no fim, em 93, quando eu ainda estava no clube, quase saindo, houve uma ideia de junção com o Clube Curitibano, que não se efetivou. Teria sido excelente para todo mundo, né? A gente não viria as nossas instalações maravilhosas, sonhos, né, acabado daquela maneira que acabou o clube. E como tudo, infelizmente, no país, é assim que as coisas funcionam, né? A falta de organização, a falta de incentivo, né? Eu presenciei, né, os pais terem que pagar nossos salários, era uma coisa desagradável. Nós, como profissionais, né, temos que passar por situações até vexatórias, né, como estivesse implorando por nossos salários, os pais se cotizando, né? A gente cansou de ver, né, o Fukuda, que foi puxa, esse doou a vida inteira, ele e família, para o clube. Enfim, foi e sempre será, né, um período maravilhoso na vida de todos nós. Isso eu garanto para você. Tem tantas e tantas passagens, né, que vão ficar aí para a gente no futuro ainda falar para os nossos netos, até para os nossos bisnetos, o que o Clube do Golfinho foi, né, a grande transformação, né, e isso indubitavelmente, ela tem a mão do Reinaldo. Com a vinda do Reinaldo, ele deu ao clube uma mentalidade esportiva, né, nacional e internacional, e de reconhecimento. Nós tivemos atletas em Olimpíada, em mundiais, como a Cláudia, né, a primeira representante, se eu não me engano, em mundial foi a Cláudia Sprengel, no 400 de medley. E depois na Olimpíada com o Pio, com o De Poli, mas isso já tinha, né, o Chitão já estava, mas é tudo uma sequência de um trabalho, né? Uma coisa que infelizmente na natação ela se torna muito pontual, mas na realidade é uma sequência de fatos que ocorreram e que levaram o clube ao status que levou. Eu acho que isso também, né, provocou como era um clube de pais e atletas, isso cria também uma certa, não digo inveja, mas fica aquela coisa meio, porque protege fulano, não protege ciclano, porque é ciclano, enfim, essas coisas todas. Mas eu sou muito grato ao Clube do Golfinho por toda a minha passagem, né, como nadador, como técnico, né, enfim, até como pai, e por tantas memórias que vão ficar para sempre. Eu queria mandar um grande beijo, vejo aí tanta gente querida dando
sua contribuição para que você tenha esse arquivo, tá? E minhas saudades são eternas de todos eles. E aqueles que partiram, né? Que nos deixam uma saudade enorme, né? Estão lá no céu torcendo por todos nós, sempre, tá? Um beijão a todos. Mas no fundo era isso, né? Por causa de ciumeira, né? E por causa de objetivos claros, houve essas cisões todas, e os pais, o grande problema do Clube do Golfinho que eu vejo era uma dicotomia entre as coisas boas e ruins, era que os pais tinham muita ingerência sobre o clube. Então, quando o pai é a parte interessada, porque seu filho dá resultado, coisa e tal, fica muito difícil você gerenciar, né, a torcida com a razão, né? Quem é pai não tem razão, né? Ele torce para o seu filho. Em contrapartida, você, para gerenciar um clube, e eu acho que essa foi uma das grandes razões, e fora todas essas cisões, e depois houve, a partir de 83, a questão toda do petróleo, porque todas as caldeiras eram aquecidas a óleo, e aí começou uma restrição, e depois veio a questão toda de lenha. Então era difícil comprar lenha, tudo era. Então o Fukuda, o Kassai, o Roberto, o Júlio, todos esses se desdobraram, né, para conseguir manter o clube, né? E depois o Michelena também foi presidente. Enfim, todos esses aí contribuíram para esse sonho, né? Que poderia ter sido colocado adiante se todos tivessem pensado como um grande negócio, né? Não como o quintal da sua casa também.